Olá pessoal, hoje é a nossa oitava aula, essa é a terceira parte da nossa aula, de 22 de abril. Nós estamos falando sobre história e teologia do movimento pentecostal, né? E nessa nossa aula, nessa oitava aula, estamos falando sobre o avivamento da Rua Azusa. É lógico que o tempo é curto, estamos aqui dando uma introdução para vocês, falando aqui algumas coisas pertinentes, né? Como eu disse a vocês no vídeo passado, Seymour, ele tinha um grupo, uma equipe muito sincronizada, né? Integrada com homens e mulheres, negros e brancos, né? Sendo responsável por vários aspectos, várias frentes de trabalho. O grupo de William Seymour era formado por maioria de mulheres, mas Seymour permanecia no comando. Ele era descrito como um homem de oração, generoso, manso, de fala mansa, né? Permitia que seus críticos falassem na igreja dele. É interessante isso. O Seymour era criticado, era vilipendiado, era desconstruído pelos seus pares, opositores, mas ele não tinha problema. Essas pessoas iam na Rua Azusa, na missão, e ele dava oportunidade para essas pessoas pregarem. Ele era tão generoso que ele divulgava nos cultos o trabalho das outras tradições, das outras igrejas, né, das outras denominações e até dos seus próprios opositores. Ele não tinha problema com essas questões. A impressão que Seymour transmitia era que o próprio o evangelista John Lake vai dizer que nunca viu, né, nunca conheceu uma pessoa tanto de Deus, que tinha muito de Deus, que ele transpirava a presença de Deus, né? Seymour foi um pai espiritual de milhares dos primeiros pentecostais americanos, né? Porque Seymour era uma pessoa interessante, que ele não tinha nenhuma assim, preconceito, né? Nem com brancos, nem com negros, nem com os opositores, nem com aqueles que não acreditavam na teologia, na pregação que ele falava na igreja. Não, né? O William Seymour era uma pessoa totalmente sensível, né? Ele compreendia as pessoas. Nos 3 anos seguintes da Rua Azusa, onde foi o centro mais proeminente do pentecostalismo, promovido e foi promovido ainda pela publicação do jornal de fé apostólica, que naquela época alcançou uma tiragem de 50 mil exemplares, no seu auge já em 1808, ou seja, em 1906, em 1908, a fé apostólica tinha até um jornal que produzia 50 mil exemplares. As pessoas influenciadas pelo avivamento inauguravam novos templos pentecostais na área de Los Angeles, né? Em 1912 já havia em 12 cidades, né? Em 1912 também havia 12 cidades que possuíam uma extensão, uma congregação, uma igreja pentecostal dos moldes da Rua Azusa. Centenas de visitantes, não somente dos Estados Unidos, mas de outros países, de outros continentes, do exterior, eles vinham para a Rua Azusa para serem batizados no Espírito Santo. E muitos deles voltavam para a sua lugar de origem e inauguravam centros pentecostais, não somente nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, né? Gradualmente em locais mais distantes que acontecia isso, né? Reportagens hostis à imprensa local também deram esse boom na missão de fé apostólica, né? O jornal, um dia antes do grande terremoto que morreram mais de 500 pessoas, noticiou um dia antes que houve uma Babel, algo assim de falando estranhos, uma nova seita. Então trouxe na primeira página esses adjetivos depreciativos, que na realidade a maldição que virou bênção acabou propagando a missão da fé apostólica, e aí milhares de pessoas se dirigiram, né, para a missão, para o endereço da missão, e lá o Senhor Jesus batizava as pessoas com o Espírito Santo, curava enfermos, transformavam o mais vil pecador, né? Brancos e negros não tinham distinção, eles eram tomados pelo poder de Deus, se abraçavam, né? Não tinha nenhum preconceito
porque aonde há o Espírito Santo, as barreiras caem por terra, né? Um pastor batista branco local disse que a Rua Azusa, né, um dos seus opositores, era uma amálgama nojento, superstição de voodoo africano e de insanidade caucasiana, ou seja, era uma herança afro e ao mesmo tempo uma insanidade dos brancos, né? Farhan veio a controlar esse avamento. Então Farhan veio na Rua Azusa e quando ele vê essa integração de brancos e negros, de todas as tradições, né, as igrejas, as denominações, Farhan ele não aceitou, ele tentou controlar, né? Ficou horrorizado, né, com essa irmandade interracial e chamou de hipnotismo, né? Também falou que era uma imitação estapafúndia de Pentecostes, né? Horríveis, uma vergonha terrível, dizia ele. Ano mais tarde, Farhan se referiu à Rua Azul, dizendo que ficara nauseado de ver pessoas brancas imitando os hábitos grosseiros e sem inteligência dos negros do sul e atribuindo-os ao Espírito Santo. Então ele faz uma crítica pesada, só que a Seymour tem um final assim, bastante ruim, né? Muito ruim. Ele perde todo o seu crédito no final do seu ministério. Entre outras coisas, o comentário racista de William Seymour acabou tornando-se oposição, né, a ele mesmo, né? Porque na Rua Azusa, muitos de suas manifestações, das suas ações, né, no meio religioso, americano, era do Espírito Santo. Farhan, então, por conta desses comentários racistas, preconceituosos, ele foi rejeitado pela Rua Azusa como supervisor, como superintendente, né, que era chamado na época de superintendente, né, e nunca conseguiu se reconciliar com o Seymour depois desses comentários grosseiros e depreciativos, né, e ele acabou entrando nessa obscuridade, porque um ano depois ele foi preso sob acusações, apesar que essas acusações não foram comprovadas, né, de sodomia, e por conta disso caiu na desgraça. Seu papel na formação da doutrina pentecostal, classe do batismo do Espírito Santo, foi praticamente esquecido quando os líderes pentecostais se dissociaram rapidamente dele, né? Então, quando com essa prisão de Farhan, aqueles líderes brancos que o apoiavam acabou desassociando dele e Farhan ficou sozinho, né? Porque ele quis conquistar espaço com os brancos, criticando e depreciando Seymour. A liderança do movimento da fé apostólica então passou para William Seymour, não com a prisão então, de Farhan, por conta da sodomia, que é um ato, uma acusação que nunca foi comprovado, né? Então, William Seymour acabou assumindo a liderança da igreja, né? E assumiu de uma forma intercontinental, né? Ou internacional. O fato que Farhan conseguiu ter esse respeito internacional como um líder pentecostal, né? Seymour sofreu com os pentecostais brancos muito, né? Os pentecostais brancos foram lá, foram abençoados por Seymour, foram batizados com o Espírito Santo, com a imposição de Seymour, foram consagrados ao ministério, mas depois eles viraram as costas para Seymour, né? Dizendo que repudiou, abandonou, enfim. Mas Seymour foi honrado e abençoado por Deus, porque acabou tornando-se um líder internacional, né? Os brancos repudiaram a doutrina da evidência da línguas estranhas, né? Fato pregado por Farhan, e foi posteriormente a ele próprio substituído como líder dos pentecostais por pentecostais brancos, né? Que não conseguiu manter um papel continuado para a liderança negra. Após a tentativa frustrada de Farhan de tomar conta do trabalho, em 1908, Clara Rum e Florence Crawford, obreiras de Seymour, né, saíram da Rua Azusa e fundaram uma igreja, né, fundaram uma missão para elas, né, e acabaram levando também a mala direta da igreja, da fé apostólica, e aparentemente desaprovavam, né, elas saíram também por conta do casamento de Seymour, né, eles não aprovavam. Várias missões brancas concorrentes em Los Angeles
atraíram membros da Rua Azusa. Deus abençoe, até o próximo vídeo.